Olá, eu espero encontrar você bem e a sua família também. Este nosso vídeo de hoje tem a ver com a nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Nós estamos seguindo o livro do pastor Peter Scazzero, esse aqui, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E nós já caminhamos bastante. Hoje, por exemplo, é a nossa aula 46. Nossa, mas eu perdi. Não tem problema. Você pode entrar no meu canal do YouTube, nesse link que você acessou, você vai no meu canal do YouTube e você vai se inscrever no canal, clicar em playlists, e lá você vai ter separadas, né, as séries. Então, os estudos estão separados. Tem lá Pai Nosso, tem sobre disciplinas espirituais, tem também sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Você vai ver que tem lá os 46 vídeos com este de hoje, né? 45 mais este de hoje, 46. E aí você pode assistir todos, ou aqueles que você perdeu, rever alguns também, interessante, porque é um estudo que nos desafia bastante. Falar sobre a espiritualidade emocionalmente saudável é algo que nos desafia demais, né? Demasiadamente. Mas eu quero incentivar você que ainda não tem participado, que você olhe aí esses estudos. Os vídeos não são longos, na média de 10 a 12 minutos. Tem vídeo de 9 minutos talvez, ou um de 15, pode acontecer, mas a média é ali 12 minutos, tá bom? Hoje a temática, por exemplo, é muito interessante e muito relevante. Nós entramos aqui num momento do estudo onde o pastor Peter vai falar sobre a gente permitir que os nossos escudos ou as nossas proteções caiam por terra. Como assim, pastor? Calma, a gente vai chegar lá. A gente falou um pouco sobre a história de Jó, uns estudos atrás, falamos sobre sair do sofrimento, e hoje é deixar cair o nosso escudo, essa é a ideia. O que será que ele está falando? Bom, muitas pessoas têm muita dificuldade, de conseguir passar por momentos de sofrimento, por momentos de perdas, por momentos de luto, por momentos de dificuldade. Fato que quando nós somos crianças, e ele até escreve, olha, quando somos crianças, criar um muro de defesa para nos proteger da dor pode servir como um dos grandes dons de Deus para nós, tá certo? Então, enquanto crianças, normalmente nós construímos esses muros para nos impedirem de sofrer, né, a dor, passarmos pela dor. Interessante que é o seguinte, enquanto crianças isso é natural, a criança que sofreu um abuso emocional, abuso sexual, ela vai criar esses muros como se fosse uma proteção para ela. O grande problema é quando a gente leva isso para a fase adulta, porque a transição para a idade adulta vai pedir da gente, né, essa fase adulta ela requer o nosso amadurecimento, não tem como. Ou nós amadurecemos ou nós sofremos, não avançamos, muito menos na nossa espiritualidade. Ele pega aqui o exemplo de Gerald Sitzer, no livro A Grace Disguised, que seria uma graça disfarçada, mais ou menos, que ele diz o seguinte: o Gerald pondera sobre a perda de sua mãe, sua esposa e sua filhinha num horrível acidente de carro. Ele escolheu não fugir da sua perda, mas andar pelas trevas, deixando a experiência daquela devastadora tragédia transformar sua vida. Ele aprendeu que a maneira mais rápida de alcançar o sol e a luz do dia não é correr para o oeste perseguindo, mas dirigir-se para o leste nas trevas até finalmente alcançar o nascer do sol. Então, quando nós somos crianças, aqui nesse A Graça Disfarçada, talvez essa seja a melhor tradução, disguised, graça disfarçada. Quando nós somos crianças, ok de construir esses muros, esses escudos protetores para não nos deixar passar pela dor
ou pelas dores da vida e das coisas que acontecem. Mas quando nós passamos para a fase adulta, a gente precisa lembrar de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender que o melhor e o mais honesto é olhar para a verdade, para aquilo que de fato está acontecendo ou aconteceu na nossa vida. Agora, inconscientemente, a gente vai acabar levando para a fase adulta algumas táticas, né? Algumas táticas que são defensivas nessa busca aí por se proteger do sofrimento. Naturalmente ou invariavelmente, o ser humano não gosta de sofrer, a gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de passar por esses momentos. Mas aí a gente utiliza algumas táticas interessantes e táticas de defesa. E aí eu queria citar algumas que tem aqui para a gente pensar. Então, por exemplo, uma tática de defesa para fugir da dor, do sofrimento, mesmo na fase adulta, é a negar. É a de negar, ou seja, é um esquecimento seletivo, né? A gente se recusa a reconhecer alguns aspectos dolorosos da realidade externa ou internamente. Por exemplo, sinto-me bem, não me importo nem um pouco se meu chefe me depreciou e eu fui demitido. Não estou nem um pouco preocupado. Então, é uma forma, né, negar ou ter aquele esquecimento seletivo quando algo ruim como esse acontece, né? Da gente ser preterido numa situação, e aí a gente se esconde atrás desse escudo. O saudável para a nossa espiritualidade é agir com maturidade nesse momento. Então, quando esse tipo de coisa acontece, não, de fato, fiquei chateado, não gostei. Não é? Então, não adianta ficar fugindo da realidade como uma criança que coloca um escudo para fugir do sofrimento e da dor. Isso não vai levar a gente a lugar algum. Então, isso não adianta, tá certo? Agora, muitas vezes a gente faz isso. Outra coisa, outra tática, minimizar, né? Admitimos que algo está errado, mas de tal forma parece menos sério do que realmente é. Por exemplo, meu filho está bem com Deus, ele está bebendo apenas de vez em quando na realidade ele está bebendo muito e raramente dorme em casa. Então, minimizar a situação ou o problema para fugir, né, da dor e do sofrimento. Minimizar. Muitas mães fazem isso, muitos pais fazem isso, né? Minimizam a situação. Outra tática para fugir da realidade e não passar pela dor ou pelo sofrimento: culpar os outros. Nós negamos a responsabilidade pelo nosso comportamento e o projetamos sobre os outros. Vamos lá. A razão de o meu irmão estar doente no hospital é porque os médicos falharam com a medicação. Tá, a culpa é dos médicos que falharam com a medicação. A gente tem a tendência, às vezes, de culpar os outros, tá certo? E é uma tática para fugir da dor do sofrimento. Outra tática, culpar-se. Assumimos a falta internamente. A culpa é minha por minha mãe não tomar conta de mim e beber o tempo todo. É porque não sou digno. É um jeito de fugir da realidade de que a mãe é uma irresponsável, na verdade. Então, eu me culpo, né? A gente se culpa nesse sentido. Outra tática, racionalizar. Damos desculpas, justificativas, apresentamos álibis para possibilitar uma explicação inexata do que está acontecendo. Exemplo, você sabia que João tem uma inclinação genética à raiva que está em sua família? É por isso que as reuniões não estão ajudando. Ou seja, tentamos muitas vezes explicar o inexplicável racionalizando para fugir da realidade da dor e do sofrimento. Outra tática, intelectualizar. Fornecemos análises, teorias e generalidades para evitar a consciência pessoal e os sentimentos difíceis. Exemplo, minha situação não é tão ruim em comparação ao sofrimento dos outros no mundo. Por que devo chorar? Eu estou intelectualizando, né? Claro que muita gente sofre e padece o tempo todo, mas nós temos as nossas dores e os nossos sofrimentos. Não adianta querer fazer essa intelectualização. Precisamos sofrer. Há tempo para tudo, diz a Bíblia. Tempo de sorrir, de chorar, não é? Tempo de abraçar, de afastar, de abraçar. Tempo de viver, de morrer, etc. Outra tática, distrair. Mudamos de assunto ou fazemos piada para evitar assuntos ameaçadores. Olha o exemplo. Por que você está tão focado no negativo? Olhe para o ótimo momento que tivemos em família no último Natal. Distrair o assunto, mudar o foco, virar o foco. É fugir da realidade, é fugir de ter que passar pela dor ou pelo sofrimento da realidade da vida.
E uma última tática para a gente pensar e refletir. Tornar-se hostil. Ficamos com raiva ou irritados quando é feita referência a certos assuntos. Olha lá o exemplo. Não fale sobre Joe. Ele morreu. E isso não vai trazê-lo de volta. Então, são várias táticas que nós, na vida adulta, mesmo na fase adulta já, nós acabamos utilizando como se fôssemos crianças imaturas e que precisam do escudo. A ideia aqui, para uma espiritualidade emocionalmente saudável, é que a gente consiga deixar cair o escudo. Então, não adianta ficar usando um tanto de tática, um tanto de técnica, um tanto de subterfúgio, vamos dizer assim, para fugir da realidade. A dor e o sofrimento, essas coisas fazem parte da vida humana. Quando passamos por momentos assim, precisamos ter maturidade, hombridade, não é? Precisamos ter a nossa espiritualidade muito alicerçada no Senhor, entendendo que chorar faz parte, que sofrer faz parte, que a dor é parte da vida humana. Em momento algum, o Evangelho propõe ausência de sofrimento ou de dor. Muito pelo contrário, diz a palavra, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci. Jesus vence, ressuscita e é glorificado depois de ser crucificado. Nós nunca podemos mudar a ordem das coisas, tá certo? Ninguém vai direto para a ressurreição sem antes passar pela crucificação. Não esquece disso. Cuidado com as táticas, cuidado com os subterfúgios que você está usando na vida adulta como se fosse uma criança mimada e imatura. Precisamos amadurecer e avançar. Dor e sofrimento fazem parte da vida e nós estamos na vida para passar por momentos de alegrias, por momentos de tristezas, por momentos muito bons e outros nem tão bons assim, mas sempre na força e no poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, espero que isso tudo esteja fazendo sentido para você e que você possa ser abençoado. Se não viu aulas anteriores, vai lá no canal e assiste, está na playlist, separadinho por tema, por assunto, tá bom? A gente se encontra semana que vem para a aula 47. Deus abençoe, até mais.